Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da playlist aqui das melhores partidas de Magnus Carlsen. E essa partida aqui foi jogada entre Magnus Carlsen de brancas contra o Anand. E foi uma partida em São Paulo, no Brasil, no ano de 2012. Aí no Grand Slam, na etapa final aí do Grand Slam Chess. Legal, né? Muito bom, a gente tem a foto aqui do Carlsen e do Anand jogando. Dá pra ver, acho que o Caruana aí de fundo, né? E vamos dar uma olhada que essa partida ela é simplesmente sensacional. Magnus Carlsen abre a partida com o peão do rei E4 e temos aqui a defesa siciliana pelo Anand, C5, cavalo em F3, D6 e aqui o ataque canal com bispo B5 direto, cheque. Bispo D7 cobrindo, bispo por D7, dama por D7 e C4, né? Então aqui o Magnus Carlsen já trocou o bispo de casas claras e agora tenta compensar isso ocupando as casas claras aí com os peões. Cavalo em F6, cavalo C3, protegendo o peão central G6 e aqui D4, jogando aí no centro. C por D4, cavalo por D4, bispo G7 e agora o lance F3 aqui pelo Magnus Carlsen, colocando uma proteção no peão central, preparando para jogar bispo aqui em E3, dama D2. A partida sai com dama C7, colocando pressão no peão de C4, B3, esse lance aqui, ele é sempre perigoso de fazer esse lance, ele protege o peão de C4, mas desprotege aqui o cavalo, né? Então tem que prestar bastante atenção. Dama em A5 aqui pelo Anand, já tirando proveito disso, atacando agora o cavalo. Bispo B2 defendendo, uma escolha interessante do Magnus Carlsen, defendendo por aqui, né, por B2 e não o tentador bispo D2, mas deixaria o bispo mal colocado, apesar de ameaçar alguns descobertos. Cavalo C6 aqui pelo Anand, roque, e agora o cavalo de C aí em E2, então trazendo duas proteções aqui a mais, né, num total de 3 agora para o ponto de D4. A partida segue com torre de F em D8 e agora bispo C3, atacando aí a dama, muito melhor esse bispo em C3 do que em D2, né? Dama B6 aqui pelo Anand e agora rei em H1, né? Muito importante tirar o rei dessa diagonal, o cavalo estava cravado, um lance importante aí da posição. E agora D5, tudo certo, tudo beleza, o Anand faz esse lance D5, que é o lance aí libertador da siciliana, né? Poxa, Rafael, mas aí ele tá entregando, não dá para simplesmente capturar aqui esse peão, não foi o lance jogado, né? Mas aqui a ideia é que dá para jogar cavalo por D5, tá? Então, muito interessante essa linha aqui. E depois de, por exemplo, E aqui por D5 e torre por D5, as pretas ficam bem aí no jogo, né? Dama E1, por exemplo, tirando aí a dama da mesma coluna da torre, o cavalo tá cravado, né? E aí simplesmente cavalo por D4, recuperando peça. Por exemplo, cavalo toma e torre toma. E a gente tem aí já entrando no final as pretas com um peão a mais, né? Então, tudo bem, as brancas recuperam aqui. Mas o Magnus Carlsen não tá afim, né, desse tipo de posição. Então aqui depois de D5 pelo Anand, mas vale a pena mencionar, né, a possibilidade desse lance, o que justifica, né, a possibilidade desse lance. Muita gente pode ficar curiosa porque não apenas capturar. Mas o Magnus Carlsen prefere jogar aqui com cavalo por C6, a partida segue com B por C6. E agora dama em E1, tirando a dama aí da mesma coluna da torre. A torre de D em C8 e agora E5. Olha que legal essa sequência, esse avanço ao início de um plano muito interessante aí do Magnus Carlsen. Tá atacando o cavalo aqui do Anand, o cavalo foi para E8 e agora E6. Olha que lance posicional forte aí, um gambito aí do peão. Visando enfraquecer realmente a estrutura de peões aí do Anand. A partida seguiu com F por E6 e agora cavalo em F4. Esse lance coloca pressão no ponto de E6. O Anand tem a possibilidade da troca de bispos, é exatamente o que ele faz. Bispo por C3, dama por C3 e agora o Anand faz o lance D4. O Anand tem um peão passado perigoso agora na coluna D. A partida seguiu com dama em D2 e C5, colocando aqui bastante força nesse peão passado. Será que esse gambito do Magnus Carlsen aí tá com peão a menos? Vai valer a pena? A partida segue com torre de A em E1, botando pressão no peão de E6 e agora cavalo G7, protegendo. E agora mais um lance muito preciso aqui do Magnus Carlsen, o lance G4. Olha só que beleza de lance, restringindo completamente aqui o cavalo do adversário. A partida segue agora com torre em C6 e
Cavalo H3 pelo Magnus Carlsen. Será que vai ter compensação? Não sei não. Jogou G4, cavalo H3. O que o Carlsen tá querendo? Poxa, é o Anand, né? Aqui, pô, um ex-campeão mundial, né? Mas o Magnus Carlsen não tá de brincadeira, não. A gente vai ver daqui a pouco a força aqui dessa posição do Carlsen. A partida segue com cavalo em E8 e agora dama em H6. Olha só, colocando a dama bem próxima aqui do monarca do Anand. A partida segue com cavalo em F6 e agora cavalo G5. Colocando pressão em E6, colocando pressão em H7. Esse cavalo tá escravo agora aqui na defesa do peão de H7, e aqui o Anand aproveita para avançar com o seu peão passado com D3, e aqui mais um lance que exclama do Magnus Carlsen, o lance torre E5. Esse lance aqui, ele visa dar liberdade para outra torre passar aqui para a coluna D, enquanto essa torre continua pressionando o peão de E6, né, fazendo com que a dama não possa ir, por exemplo, para C7 ou D8, se não está caindo em E6. A partida seguiu com rei em H8, e agora a torre aqui em D1 atacando o peão. Dama em A6, o Anand ataca aqui o peão da coluna A. O Magnus Carlsen faz o lance A4. E nessa posição eu quero que você tente adivinhar aí o que as pretas jogam numa posição como essa. Acho que vale a pena o exercício, dar uma olhada aí na posição, tentar achar algum lance aí para as negras. E quem sabe você adivinha qual foi o que o Anand fez nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado o que o Anand fez nessa posição. Ele abandonou. Por incrível que pareça, essa posição aqui, ela é vitoriosa, estrategicamente vitoriosa aqui para o Magnus Carlsen. É uma das partidas mais bonitas, considerada uma das mais bonitas aí de Magnus Carlsen, com certeza. Primeiro, por tamanha precisão, nós vamos ver daqui a pouco no relatório. E segundo, pela beleza da vitória estratégica. Aqui eu vou explicar a vitória estratégica, tá bom? Mas aqui é muito interessante o Magnus Carlsen com um peão a menos, mas estrategicamente ganho e completamente ganho. Vamos dar uma olhada primeiro no relatório aqui do chess.com. Olha só que beleza de precisão dos dois jogadores aqui. 98,9% de precisão para o Magnus Carlsen, 96,8% de precisão para o Anand. Né? Quando os dois têm uma precisão muito alta e o resultado é diferente do empate, a partida costuma ser muito bonita, né? E aqui a gente teve então uma imprecisão apenas do Magnus Carlsen, 5 imprecisões do Anand, ninguém errou, né? Aqui o Carlsen fez 18 dos lances, foram os melhores, 16 do Anand, 7 lances aí de livro, 3 bons para o Carlsen, 2 para o Anand. Se a gente olhar no gráfico, foi muito bem disputado, né? Mas em algum momento ali realmente o Magnus Carlsen começou a ficar melhor sem ter um erro do Anand, né? Apenas com as imprecisões aí e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos olhar algumas coisas, tá? Primeiro, por que aqui o Anand abandonou? Porque ele tá estrategicamente perdido. Se a dama sair daí, dessa horizontal tá caindo aqui em E6, o peão de D3 também tá caindo, né? Aqui o que as pretas vão ter que fazer? As pretas vão ter que jogar provavelmente a dama aqui em G8, né? Para evitar com que as brancas consigam em algum momento sacrificar aqui para cima do cavalo e dar checkmate em H7. Então as pretas vão ter que deixar a dama e o cavalo escravos ali em G8, né? Sem contar que aqui o peão de D3 está atacado. E percebam uma coisa, não dá para jogar torre D6 nem torre D8 por conta de cavalo F7 dando cheque e ganhando a torre na sequência. Então as pretas, além de tudo, têm que lidar com a ameaça de cavalo em F7 dando cheque. Então realmente só vai sobrar para as negras essa estratégia e as brancas vão capturar esse peão, vão dobrar aqui na coluna E, vão partir para cima desse peão de E6 e as pretas vão ficar de mãos atadas, né? Então olha só que bonito que vai ficar como ficaria daqui a pouco, né? Dama C8, uma simulação com base nos comentários dos grandes mestres aí a respeito dessa partida. Torre por D3, dama em G8, então as pretas teriam que ficar com essa estrutura aqui para que a dama ficasse defendendo em H7 e também segurando a casa de F7, mas agora viria a torre de D em E3, pressão total aqui em E6, torre D8, por exemplo, e aqui torre por E6 as brancas fariam, né? Depois de torre por E6, vejam como aqui as brancas fica um pouco mais claro que as brancas estão estrategicamente ganhas, né? A dama continua escrava, ela não pode sair daí senão torre por cavalo, seguido de dama por H7. Essa torre não vai conseguir fazer nada, inclusive ela vai ter que defender agora o peão de E7. É claro que pode dar uns cheques antes e tudo mais, mas ela vai ter que ficar defendendo. Por exemplo, torre em D7, para não permitir a entrada da torre na sétima. E aí, as brancas fazem o que quiserem.
né? Esse tipo de posição a gente já consegue perceber um pouco melhor que as brancas têm o jogo na mão, né? As pretas não podem fazer nada. Então aqui rei G2, né? A5, H3, né? Torre D2, cheque, rei G3, torre D7, torre A6, as pretas não podem fazer nada. Torre B7, tudo bem, vai. Essa torre não tá mais não tá mais atacando aqui na sétima. Então, se cair, capturar o peão, dá para ela capturar e depois tentar voltar. Então, torre por A5, torre por B3, torre por C5, torre B7, segurando a sétima. E aí, A5, né? A gente já vê as brancas com 2 peões passados aí. Torre A7, por exemplo, torre B5, torre A8, torre B7. E aí, as pretas teriam que jogar um dama G7, por exemplo. E tá caindo esse peão, né? Dama pro G7, rei pro G7 e torre por E7. Aqui a gente já vê um final vencedor para as brancas, né? Aqui deixa de ser uma vitória estratégica e já passa para uma vitória agora é técnica de final, né? Aqui já não tem mais tanta estratégia, aqui seria simplesmente técnica de final. Rei G8, cavalo E6, por exemplo, a torre por A5, torre G7 jogando o rei lá pro canto, rei H8 e agora a torre em F7 atacando o cavalo. Depois de cavalo G8, por exemplo, daria para seguir com rei em F4 e depois de torre A4 atacando o peão. Uma técnica para finalizar aqui bem bonita e bem elegante seria cavalo G5 deixando o peão, porque depois de torre por C4 e rei G3 as pretas não tem como evitar o checkmate aqui em H7, a não ser jogando cavalo F6 e entregando o cavalo. Bonito, né? Elegante, né? Então as pretas teriam que jogar cavalo em F6 e aí torre por F6. E aqui então, 22 lances depois da posição que o Anand abandonou, a gente teria de uma forma muito mais clara, né, a vitória aqui das brancas, né, o final vencedor das brancas. Mas é bonito de ver, né, que o Anand não precisou jogar tudo isso depois de A4, ele entendeu que estava estrategicamente derrotado, que não havia mais nada que ele pudesse fazer para evitar esse plano aí das brancas, né, e por isso o Anand abandonou. Bonita partida, né, bonita partida, bonito o abandono também do Anand, né, é um abandono por uma derrota estratégica, né? Muito bonita, muito peculiar essa partida aí. Espero que vocês tenham gostado e muito precisa, né? Uma partida muito precisa aí dos dois jogadores. Realmente, essa ideia do Magnus Carlsen de fazer lá o E5, depois seguido de E6 e depois tentar explorar aí as fraquezas que foram criadas depois dessa sequência de E5 e E6 foi simplesmente maravilhoso, simplesmente genial. Tenho certeza que Botvinnik, Capablanca, a turma toda aplaudiu de onde eles estiverem, né? Eles aplaudiram porque essa partida realmente ela lembrou um clássico, né? É claro que com uma precisão, com aspectos aí mais modernos e tudo mais, mas essa questão da dominação estratégica que era tão presente aí nos clássicos. Beleza, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!